Bem, pessoal, continuando nosso vídeo sem parar, certo? Vamos lá. Nós vimos que as duas constituições expressam muito bem a tensão entre portugueses e brasileiros, os brasileiros tentando tomar as rédeas da nação nova, que eles finalmente tinham direitos de ser, certo? E os portugueses tentando executar a continuidade do seu poder sobre o Brasil, certo? Muitos problemas acontecerão nesse momento do primeiro reinado, certo? O primeiro reinado que vai ser um período relativamente curto, de 1822 a 1831, e uma questão muito peculiar desse momento é a questão miguelista. Olhem só o que acontece. Dom João VI morre lá em Portugal, certo? E adivinha quem seria o primeiro nome na linha de sucessão para ser o novo rei de Portugal? O rei do Brasil, o português Dom Pedro I. Meu xará, né? Bem, Dom Pedro I deveria ser o novo rei de Portugal, queria ser o novo rei de Portugal. Os portugueses que estão no Brasil querem que ele vá lá assumir a coroa portuguesa, todavia os brasileiros que estão aqui, óbvio, eles não querem e pressionam Dom Pedro I a ficar no Brasil, enquanto os portugueses pressionam Dom Pedro I a ir para Portugal. Por que eles queriam ir porque a ideia de ir para Portugal seria muito perigosa e interessante? Porque isso representaria o grande risco de o Brasil voltar a ser uma colônia de Portugal. Por isso que os brasileiros não queriam que Dom Pedro I fosse para Portugal e os portugueses queriam que ele fosse para Portugal, porque isso fortaleceria novamente o poder dos portugueses sobre o Brasil, certo? Dom Pedro I resolve essa situação dando um jeitinho, certo? Aquele jeitinho português, que depois vai ser o jeitinho brasileiro. Eu acho que, na verdade, a gente herdou isso dos portugueses. Dom Pedro I está imitando seu pai, que já fez isso antes, foi para Portugal e deixou ele mesmo como príncipe regente do Brasil, certo? E agora o jeitinho que Dom Pedro I vai arranjar é o seguinte: ele vai pegar o seu irmão, que está lá em Portugal, Dom Miguel, vai botar ele para se casar com sua filha de Dom Pedro I, casar com sua sobrinha, certo? E colocar Dom Miguel para ser o regente de Portugal, aquele que administra Portugal, o regente português, certo? Essa situação é para ele tentar ganhar tempo, resolver as coisas no Brasil, certo? E quem sabe conseguir segurar os dois pássaros na mão. É o grande sonho de todo mundo que tem alguma ambição, certo? Geralmente dá errado, é o que vai acontecer. Bem, Dom Miguel, lá em Portugal, ele... Deixa aparecer um negócio do WhatsApp aqui, velho. Saco. Dom Miguel, lá em Portugal, ele vai, junto com a corte portuguesa, dar um golpe no pobre do irmão, certo? E se proclamar rei em Portugal. Vão acontecer agora coisas absolutamente absurdas, como, por exemplo, Dom Pedro I fazer com que o exército brasileiro, certo, formado por brasileiros e portugueses, mas o que interessa aqui tem um exército brasileiro, do Império Brasileiro, formado por muitos brasileiros, entrar em guerra com Dom Miguel, lá na Europa, para defender o trono português de um país que o Brasil tinha conquistado a independência. Então isso é uma absoluta loucura, não vai fazer o menor sentido, vai gerar uma grande revolta por parte da população brasileira e a crise entre brasileiros e portugueses vai aumentando cada vez mais, certo? Dom Pedro I ele não tinha paciência, ele não tinha uma característica de ser um conciliador, certo? Como o seu filho vai ter no futuro, e ele vai tentar tomar medidas como cria um ministério formado só por brasileiros, para dizer que dá moral para os brasileiros. 2 semanas depois o Cabra desfaz desse ministério e coloca só portugueses no lugar, chamado Ministério dos Marqueses, certo? Então as relações não vão bem com os brasileiros, são organizadas passeatas para ele, uma grande viagem para Belo Horizonte, em Minas Gerais, na província das Minas Gerais, onde ele seria recebido pela população. Isso tentaria fazer com que artificialmente mostrasse um carinho do povo para com ele e dele para com o povo. Ele vai nessa passeata e dá errado completamente. Ele é recebido, em vez de pessoas aplaudindo ele é recebido por portas fechadas, janelas fechadas e faixas pretas, certo? Representando um luto
pela situação triste com que o Brasil estava vivendo politicamente e economicamente, porque quando o país está em confusão política, é difícil a economia crescer. Isso vai marcar o primeiro reinado e o período regencial. Confusões políticas, crise política que não vai dar um ambiente estável, tranquilo para a economia se desenvolver. É um período de crise econômica e política também. Certinho, pessoal? Bem, ele volta para o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e lá os portugueses tentam fazer uma festa para ele de recepção. Mais uma vez, para fingir que está tudo bem, com aquele sorriso amarelo. Os brasileiros invadem a festa, certo? Nós vamos invadir sua praia, nós vamos invadir sua festa, certo? E o episódio ficou simplesmente conhecido como Noite das Garrafadas, certo? Já imagina o que aconteceu, né? Com o quebra-pau da molesta, tinha hora que era brasileiro por cima de português, outra hora era português por baixo de brasileiro, e assim era a hora toda, um negócio incrível. Bem, pessoal, a crise aumenta, a situação fica insustentável para Dom Pedro I, e ele não vê outra alternativa a não ser abdicar do trono brasileiro em favor do seu filho, que era uma criança. Certo? Eu acho que ele tinha uns 5 anos na época, uma criança, um gurizinho, certo? Acho que ele tinha uns 5 anos na época, é isso. Bem, e ele abre mão da coroa abre mão da coroa brasileira, o primeiro rei do Brasil, sai e é saído, certo, do reino do Brasil, vai para a Europa tentar tomar o trono português, que teoricamente era dele de direito, vai entrar numa guerra com o seu irmão durante 3 anos, um problema medonho na história de Portugal, certo? E por aqui isso representa relativamente uma grande vitória para os políticos brasileiros, certo? Que tem essa vitória por sobre os conservadores, continuistas, os políticos portugueses. O Brasil agora vai enfrentar uma nova etapa de problemas, porque o Brasil é um império que não tem um imperador, porque este é uma criança. Como é que ele vai ser administrado? Como e por quem? Certo? Esse é o período regencial. Certinho, pessoal? O período regencial. E o período regencial tem uma característica interessante, porque ele marca justamente o período regencial. Melhor deixar, vamos continuar. Vamos. O período regencial, ele marca... Não, vou deixar para o próximo vídeo, certo? Dá um pause nesse e começar no próximo. Melhor para se concentrar.